Eslovênia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Ontem, Diego Hipólito faturou o ouro no solo, a Etienne Franco o bronze nas assimétricas. Hoje a gente tem o Diego voltando para competir novamente, dessa vez no salto. Etienne Franco ontem ficou em 8º no salto e foi bronze nas paralelas. Hoje ela tem o solo pela frente. E a Ana Cláudia Silva compete na trave, ela ficou em 5º nas paralelas. Então a gente fica aí na expectativa de um pouquinho mais dos brasileiros para você e a expectativa das medalhas, né? Quem sabe hoje a gente tem um resultado legal também para o Diego, para a Etienne, para a Ana Cláudia. Vale a sua torcida pelos brasileiros. Ontem o Diego conquistou o ouro, a Etienne o bronze nas assimétricas. Hoje teremos as finais com a participação do Diego, da Etienne e da Ana Cláudia. São várias etapas que o Sport TV está transmitindo. Já passamos por Montreal, por Cottbus. Essa é a etapa de Maribor e tem pela frente Moscou, Porto Rico, Croácia, Stuttgart e Doha. Daniele vai estar na próxima etapa? Vou estar na próxima etapa, participando na etapa da Copa do Mundo de Glasgow. Eu vou estar, o Diego vai estar novamente competindo e eu acho que o Mozia também, no masculino, vai estar competindo em Glasgow. Olha, o Mozia me escreveu ontem, disse, ó, tô acompanhando vocês, tô ligado na ginástica, tava todo empolgado ele. Olha, o Diego vai ser apresentado depois desse ginasta. Aí Diego Hipólito, vale a sua torcida pelo brasileiro, muito tranquilo o Diego. Aliás, na época em que eu acompanhava o treinamento dele, antes dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, o Diego sempre me disse, eu gosto quando tem muita gente, quando tem público, eu gosto de ter a torcida próxima, quer dizer, ele se sente incentivado, porque às vezes amedronta um pouco, né, Dani? E você teve essa experiência no Pan-Americano. Não, eu e o Diego, a gente sempre gostou muito de público, então a gente não se amedrontou em nenhum momento, pelo contrário, a gente ficou super empolgado com aquela torcida maravilhosa, fazendo aquela festa. Parecia que a gente se sentia no estádio de vôlei, no estádio de futebol, porque realmente a nossa torcida é uma torcida calorosa. E a gente se sentiu muito bem no Pan-Americano. O primeiro ginasta a se apresentar, a saltar, é o polonês Marek Lizars. Maravilha, com uma corrida muito potente, mandou um duplo mortal na segunda fase de voo. É um salto dificílimo, a chegada é muito complicada porque o atleta não está vendo o solo, então ele tem que saber exatamente o momento de desfazer a posição grupada. Uma corrida muito potente, a entrada correta, uma boa postura do corpo no ar e ali um grande passo, né, na aterrissagem, mas é um erro leve, não é um erro que comprometa a execução do salto. O salto é difícil, tem um bom valor no código de pontuação. Abriu bem. Aí é liberada a primeira nota dele e depois essa nota é somada com a do segundo salto e a média da nota final. Então essa primeira nota a ser liberada é a nota do primeiro salto. Os dois saltos devem ser diferentes. No feminino elas têm um número ali atrás onde elas apresentam o salto à arbitragem. Olha, eu quero chamar a atenção que do 5º ao 1º lugar classificados, a diferença foi de 1/10 para cada ginasta. Então, o Diego vai ter que saltar muito bem, muito correto, para manter aí essa classificação dele na primeira posição. 15.925 é uma nota bem alta. 15.925 é altíssima. Vai para o segundo salto o polonês. Belíssimo salto. Um Tsukahara com dupla pirueta, terminando de girar ainda no ar, uma boa postura do corpo, teve ótima altura na saída do cavalo. Os homens visam muito isso no julgamento, a altura que o atleta sai depois que toca as mãos no cavalo. Teve ali um afastamento de pernas na entrada, mas ele realmente conseguiu fazer uma dupla pirueta corretíssima. No eixo, esse salto é difícil porque o atleta às vezes entra um pouquinho de lado e sai do eixo, acaba pisando na linha ali que delimita a zona de aterrissagem, mas ele conseguiu aí, no capricho, fazer um belo salto. Eu volto a dizer que isso é da escola de ginástica que ele tem da Polônia, porque o atual campeão olímpico de salto é um polonês.
Então você vê que segue uma linha de treinamento, os atletas têm a potência e a postura. E aí aquele momento terrível, né? Que você fica ali esperando a nota, muita apreensão. Esse é um momento, eu acho que o que passa na cabeça, Dani, nessa hora? Na verdade, não passa muita coisa, não. Você fica apreensivo porque você tem a certeza que você fez um bom trabalho. Você espera o que o árbitro vai achar. 15.712 é um notão, hein? Uma excelente nota, condiz ao salto que ele fez, porque ele fez um excelente salto, tanto o primeiro quanto o segundo. Próximo é o finlandês Tommy Tuha. Autoriza o salto. Olha, a gente já vê que o biotipo do atleta saltador é bem diferente daqueles que nós vimos ontem na argola, né? Os atletas mais longilíneos, as pernas mais finas, são atletas que têm uma característica explosiva maior. Belíssimo salto. Um Tsukahara com dupla pirueta e meia, muito bem executado. Estou gostando do nível do salto que está sendo apresentado hoje. Gostei da postura dele do corpo. Bem no eixo, ali pernas coladas, só uma dupla pirueta e meia assim, muito bem feita. A chegada, um passo muito pequeno ali. Olha a altura, vai tirar uma boa nota. Pequeno desequilíbrio na aterrissagem, o salto como um todo foi muito bom. Até ali na primeira fase, pernas coladas, isso é bastante difícil para um ginasta realizar nesse salto. Normalmente no Tsukahara, quando os atletas têm muitos giros na segunda fase do voo, eles separam a perna na entrada, é justamente para acelerar mais a entrada, e ele consegue entrar com as pernas bem unidas. Cada vez mais a Copa do Mundo de ginástica, a parte do masculino chama mais atenção, porque você vê o nível subindo, você vê a postura dos atletas. Então é uma coisa bem gostosa de ficar vendo, de você assistir. Muito gostosa. Eu também estou assim, apaixonada pela ginástica masculina. E ao contrário de você, Dani, você falou do cavalo com alças ontem. Eu adoro cavalo com alças, gosto muito. E realmente, do jeito que os homens estão evoluindo, a ginástica está ficando mais agradável e mais gostosa de se assistir. Vai para o segundo salto, Tommy Tuha. Primeiro salto na casa dos 15, também bem alta a nota. Já esse segundo salto foi um pouquinho inferior ao primeiro. Poderia ter um pouco mais de altura. Ele sai ali assim, sacudindo a cabeça, né? Eu sinto que ele poderia ter feito um salto um pouquinho com uma precisão maior. Ele faz a reversão, uma pirueta e meia na segunda fase, tem um desequilíbrio ali, coloca a perna para o lado. Não é que seja uma falha grave, mas é que, como eu disse, os 5 primeiros ginastas têm diferença de 1/10 entre eles. Então, um passo desse aí, vai que um árbitro desconta 3 décimos, ele pode cair 1, 2, até 3 posições na classificação final. Então, é praticamente decisivo. Mas mesmo assim, a postura, apesar do desconto da chegada e da altura um pouquinho inferior do outro salto, você vê que a postura dele é maravilhosa. Entra com a perna juntinha para executar o salto. E por ser menina, a gente sabe que daí vem mais coisa, né, André? Então... É verdade. 15.687 é uma nota alta, mas ela ficou abaixo da nota do polonês. Esse é o Oleg Osipov. O Oleg é do Cazaquistão. Esse nome aí, Dani, te dá alguma saudade? Eremetov. Ah. No salto, no solo, fazendo sempre suas finais. Então, são atletas que a gente realmente fica com saudade. São atletas que marcam a ginástica. Fez um belo salto ali, duplo mortal também, na segunda fase. Esses são os saltos mais difíceis da atualidade. São saltos onde o atleta, depois que toca as mãos no aparelho, ele consegue fazer 2 mortais, porque, na verdade, como ele sai dessa posição da parada de mãos, ele está fazendo 2 mortais e meio. Então, são saltos dificílimos.
A aterrissagem, para cravar uma aterrissagem dessa, é muito complicada. O atleta tem que perceber exatamente a velocidade, a altura que ele está. Agora, ele já peca um pouquinho na execução, ele afasta as pernas, ele separa também, além de afastar, ele separa uma perna para frente e outra para trás. Então, vai ter ali mais desconto de execução do que o primeiro ginasta que saltou. Oleg Osipov vai para o segundo salto. Daqui a pouquinho tem Diego Hipólito, vale a sua torcida. Diego já garantiu um ouro no solo. Ontem a Etienne Franco levou bronze nas assimétricas. Hoje tem Diego de volta, só que no salto. A Etienne no solo e a Ana Cláudia Silva na trave. Média 15 também. Uma média alta. Geralmente a média do masculino ela tá bem alta, na faixa dos 15. Os que saltam bem chegam até 16 e 10. Então tá uma média alta de salto. Então você percebe o nível da competição pela média dos atletas. Olha, faz de novo um duplo mortal na segunda fase de voo. Agora foi um duplo mortal que não teve altura suficiente. Ele arriscou um salto dificílimo, mas não está bem dentro da tendência que a Federação Internacional de Ginástica quer. Ó, observa a postura do corpo dele no segundo voo. Quando é carpado, quando a posição do corpo é carpada, ele tem um ângulo no quadril, mas as pernas têm que estar estendidas. Olha as pernas dele ali. Estão semiflexionadas. Então o árbitro ele não consegue definir bem qual é a postura do corpo do atleta no ar e ele vai, ou ele pode considerar um salto grupado, ou com as pernas dobradas, ou ele pode considerar um salto carpado, mas com muita execução, que eu acho até difícil. Mas foi o que ele tentou. E tem uma mudança também nesse código, que antes, quando a gente colocava um número e não fazia o salto que estava no número, você tinha um desconto muito maior do que hoje em dia. Hoje, você tem um desconto até menor por colocar um número e, de repente, fazer um salto grupado, um salto inferior do que você colocou no número. Mas, Dani, acontece de mudar o salto em cima da hora, por exemplo? Não sei, desisti, quero fazer outro salto. Em cima da hora decide. Não tem como. Não, impossível. Só em caso extremo, você vê que você vai fazer o salto que estava difícil, você vai, de repente, se machucar e você tenta mudar no meio, mas não que isso dê para fazer. 15.612, ele fica com a terceira nota. Agora é a vez do ginasta do Cazaquistão, Stanislav Valiev. E tá chegando a vez aí do Diego Hipólito. Até agora a nota do Diego Hipólito na classificatória foi a maior de todos os saltos apresentados hoje, hein? O Diego conquistou 15.975 na classificatória, entra nessa final com primeira nota. Lindíssimo salto. Pela entrada a gente já percebia que ele ia fazer um belo salto, um belo segundo voo. Ele mandou um duplo mortal na segunda fase do salto com meio giro. Quem faz esse salto de forma espetacular é o Dragulescu, da Romênia, que sempre disputou ali cabeça com cabeça, né, com o Diego Hipólito no solo. E ele repetiu esse salto. Ó, um duplo mortal, meio giro no final, ele chega com o corpo um pouco baixo, ele agacha muito na aterrissagem, falta um pouquinho de altura, mas realmente um salto belíssimo. Tem também um afastamento de pernas no duplo mortal. Ali, quando ele abraça o joelho, as pernas têm que estar bem unidas. Essa é a posição correta da ginástica. Mas esse artifício de separar um pouco o joelho, alguns ginastas usam. É um artifício para acelerar a rotação e vale a pena para chegar de pé, né? Vai para o segundo salto o Stanislav Valiev. Nós estamos acompanhando a etapa de Maribor, da Eslovênia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Ontem o Brasil conquistou 2 medalhas, começou muito bem, com o ouro do Diego no solo e o bronze da Etienne Franco nas assimétricas. Hoje o Brasil em 3 finais. Diego no salto, já vai se apresentar, a Etienne no solo e a Ana Cláudia na trave. Também uma média alta desse primeiro salto do Stanislav. Ele faz o segundo, as notas são somadas
e a média da nota final. Autoriza o salto. E ele faz outro salto com duplo mortal. E agora ali na chegada, ele chegou com a perna um pouquinho dura. É uma chegada perigosa para a articulação do joelho, mas mesmo assim ele conseguiu dominar e terminar na posição de pé. Ó, agora ele chega ali com o joelho um pouco duro. E aí isso provocou um desequilíbrio nessa aterrissagem. Na hora que ele chega ali, ele tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio para o lado é consequência da entrada dele, um pequeno desvio de eixo na entrada. E ele começa o primeiro mortal com um pouquinho fora do eixo também. São pequenos erros de execução que ele vai ter. Agora a nota do salto, o valor desse salto é bastante alto. Vai tirar uma boa nota, só que com descontos de execução. Cada salto que passa, você fica aqui concentrado, porque realmente o nível do salto masculino está muito alto. Não só o salto, mas todos os aparelhos, solo, cavalo, argolas. Aí vem a paralela, aí tem sempre aquela disputa muito boa do Mitya e do Kocherar, que são dois atletas fantásticos da paralela. A barra fixa, que a gente tem sempre aquela expectativa dos atletas. Então, acho que a gente só tem a elogiar a parte do masculino, porque o nível realmente, a cada Copa, o nível é impressionante como aumenta. A arbitragem está toda ali discutindo o valor do salto, provavelmente, e também verificando novamente o salto em vídeo. Isso é possível atualmente. É mais um recurso da Federação Internacional. É a nota mais alta, hein? Ele consegue 16. Olha, vou te falar, não vai ser fácil não, hein? Aí o Christian Bataga. Christian é romeno. Já tem Diego Hipólito. E a nota a ser batida é 16, Andréia. Mas eu acho maravilhoso, porque o Diego é guerreiro. Quanto melhor o nível, com mais raça ele vai entrar. Bonito salto, um Tsukahara com dupla pirueta e meia. Chegou girando um pouquinho no solo. Falta um pouquinho de altura no segundo voo. Veja ali, olha, a entrada em Tsukahara, que é a entrada lateral ao cavalo. Falta um pouquinho de altura, ele chega girando ainda no solo, vai ter um desconto por causa disso. Chega também um pouco baixo. Passo para o lado. São pequenos erros de execução. Agora não tem o mesmo valor dos saltos que tem os duplos mortais. Agora ele vai para o segundo salto, mas eu acho que ele já vai ficar um pouco abaixo da nota dos adversários aí pelo primeiro salto que a gente viu. Tá na média aí 15. Vamos esperar a nota do segundo salto. Viu que tá todo mundo ali pertinho, né? De 15.500 para cima, tá todo mundo ali nesse bolo. Né, Andréia? É no detalhe que vai ser. Detalhe. É verdade. Dada flic-flac, uma dupla pirueta no segundo voo. Também não tem um valor tão alto quanto o dos adversários e, além disso, a execução também não foi daquelas primorosas. Foi perna juntinha e tudo, mas não teve explosão, o salto. A gente vê ali, ele sai do cavalo, o corpo praticamente na mesma linha, na mesma altura do quadril. Isso significa que o salto não teve muita altura na segunda fase, tanto é que ele chega ali já carpando, que é fazendo um ângulo na articulação do quadril para poder aterrissar melhor. Aí o ideal seria o corpo totalmente esticado,
Realmente falta um pouquinho de explosão, de dinamismo para ser aquele salto. Agora as duas notas são somadas e a média, olha aí, 15.450, fica com a quinta posição. Ele ficou abaixo realmente dos outros ginastas, mas mesmo assim ainda ali, né, coladinho. Ai, todo mundo vai dando um trabalho enorme para o Diego Hipólito. Vem aí o jordaniano Ali Alassi. Mas o Diego gosta disso, para ele quanto mais difícil, melhor. Daqui a pouquinho tem Masters 1000 de Monte Carlo, a final entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Nossa, uma entrada muito ruim, tecnicamente incorreta. E aí você percebe que o segundo voo sai baixo, a trajetória baixa realmente não permite que o ginasta realize muitas manobras. Então, consequentemente, ele sofreu a queda. Observa ali a entrada dele. O braço esquerdo está totalmente flexionado, ele não tem uma impulsão boa no cavalo. E aí, André, não tem jeito, né? Vai pro pisando na bola essa queda aí. Com certeza. Não, mas eu acho que essa queda ainda não foi tão feia quanto as quedas da barra na etapa de Cottbus. Eu acho que esse é um pisando na bola, mas é um pisando na bola fraco, né? Perto das quedas da barra do Cottbus. Mas são quedas perigosas, viu? Muito perigosas. Aquelas da barra dão um certo medo, assim. Não, e essa também, Vanessa, porque ele chega girando no solo. Não, isso aí para articulação do joelho, para os ligamentos, principalmente os ligamentos laterais, é um horror. Força muito. É uma entrada com uma técnica ruim realmente não permite uma dificuldade grande no segundo voo. Daqui a pouquinho tem Diego Hipólito. Ontem o Diego faturou o ouro no solo.